Bom dia, mulheres. Tudo bem com vocês? Mais uma manhã nós juntas aqui no nosso devocional Tesouros do Lugar Secreto. Está sendo muito especial trabalharmos juntas o coração da mulher de Provérbios 31. Hoje, nosso áudio 19, vamos falar sobre as suas palavras. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31, 26. Falar com sabedoria. Essa, com certeza, é verdadeiramente a característica, a virtude que distingue uma mulher de uma menininha dentro do exército de Deus. Eu advirto de que é provavelmente o mais difícil de alcançar. É a virtude que exige mais esforço da nossa parte e de ajuda do Espírito Santo. Controlar as palavras que saem da nossa boca. Não refrear a língua é uma pedra de tropeço na vida de muitas mulheres que desejam ser belas aos olhos de Deus. É muito difícil ter um modo de falar cheio de beleza. O desafio é constante. O apóstolo Tiago escreveu: se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Tiago 3:2. Vou ser franca. Ser responsável pelo lar, dirigir a casa de maneira organizada, ser excelente cozinheira e dona de casa, apoiar o progresso do marido, contribuir generosamente com obras assistenciais e ter uma renda extra, tudo isso é fácil demais em comparação a abrir a boca com sabedoria e bondade. Por que digo isso? Porque as ações são exteriores, mas o discurso tem a ver com o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Fazer as coisas na parte exterior, que exigem força bruta, a força do nosso físico, é muito fácil, comparado a nós cuidarmos do quilo que alimentamos no nosso coração, nos nossos pensamentos. Falar, a nossa fala condiz com aquilo que estamos vivendo interiormente, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com aquilo que estamos vivendo naquele momento. Se a situação for ruim, se ali os meus pensamentos, as minhas emoções, aquilo que eu estou sentindo for ruim, não tem como falar algo bom, não tem como falar de forma piedosa, de forma bondosa. Eu sempre vou deixar externalizar aquilo que está dentro. Por isso, por isso é tão importante cuidarmos do nosso coração. Quando eu leio ou ouço esse versículo, que a boca fala do que está cheio o coração, eu me lembro de momentos onde eu simplesmente não filtrei as palavras que saíam da minha boca. E aí eu pude ver que o meu coração estava verdadeiramente doente, machucado, precisando de uma atenção especial. A palavra continua nos dizendo que a boca do justo é manancial de vida. Provérbios 10:11. O escritor dessa passagem sabe que a água é de suma importância para a sobrevivência e compara o discurso piedoso, o cuidado com as palavras, com a água que dá a vida. Ele compara o efeito que o discurso piedoso exerce sobre nossas necessidades emocionais com o efeito que a água exerce sobre as nossas necessidades físicas. Assim como encontrar uma fonte no deserto era o mesmo que encontrar vida. Estar na presença de uma mulher que fala palavras de sabedoria e bondade é o mesmo que encontrar vida. A nossa boca, ela pode ser usada para abençoar e para amaldiçoar, para trazer vida ou para trazer morte. Que eu e você possamos usá-la com sabedoria, para que a nossa boca seja fonte de vida, assim como é comparada aqui como uma fonte de água que era vida para as pessoas daquela época. Podemos perceber também que essa mulher
ela não fica falando ou não vive falando pelos cotovelos, porque quem muito fala, uma hora tropeça. Quando ela não tem nada de sábio ou bondoso para falar, a sua boca permanece fechada. Hoje temos vivido onde é exigido de nós que tomemos uma posição, que tenhamos voz, que nós falemos aquilo que pensamos, aquilo que defendemos, mas não deve ser assim. Devemos ser sábias no que dizemos e na maneira como dizemos. Sabe, há muito tempo eu ouvi uma pessoa falando e eu concordei. Ela disse assim: não importa o que eu falo, o que importa é o que a pessoa ouve, ela ouve o que ela quer. E eu fiquei pensando, é verdade. A gente fala e as pessoas interpretam como querem. Aí não é problema nem responsabilidade nossa. E eu fiquei pensando, uau, é verdade. Mas passou um tempo, eu comecei a perceber que muitas vezes, com certeza, temos filtros errados e vamos ouvir palavras que vão nos ofender e vão nos magoar. Mas eu tenho a responsabilidade, porque as palavras que saem da nossa boca são responsabilidade nossa. Eu também tenho a responsabilidade de comunicar com clareza aquilo que de fato eu quero passar. A maneira como eu falo, o que eu falo são responsabilidades minha e não só do outro estar querendo interpretar da forma como ele quer. Você já não passou por uma situação onde alguém disse algo e você não entendeu o que a pessoa quis dizer e realmente te levou a interpretar de uma outra forma? Pelo tom, pela forma como ela falou, não havia clareza na maneira de falar. A nossa comunicação não é só verbal, mas ela também é uma comunicação não verbal. Aquilo que eu não estou falando com palavras, mas eu também comunico. E olha, eu vou além. Muitas vezes a comunicação não verbal, ela fala muito mais do que a verbal. Revirar os olhos, falar com os braços cruzados, né? Falar com sarcasmo. Não está na tua palavra, mas está naquilo que você não está comunicando. Isso é a comunicação não verbal. O nosso corpo também fala, as nossas expressões também falam. E muitas vezes falam mais alto do que as nossas palavras. Por isso, mulheres, é responsabilidade nossa, minha e sua, falar aquilo que queremos, mas comunicar para que o outro entenda da forma como queremos expressar. Precisamos ser sábias e falar somente quando nosso coração estiver confortável e sincero com aquilo que vamos comunicar. Uma mulher sábia, ela limita suas palavras. Suas palavras nunca são ofensivas nem destrutivas, conforme uma tradução grega que diz: ela põe ordem em sua língua. Aqui vai uma observação interessante e desafiadora. Nos casamentos judaicos antigos, o teor da fala de uma mulher era importante, mas o volume da sua voz era mais importante ainda. Uma mulher podia ser rejeitada antes do casamento se falasse alto. Como o volume de voz era medido? Pelo que os vizinhos ouviam quando ela falava na própria casa. Meu Deus, se aqui os casamentos fossem cancelados por uma mulher falar alto que os vizinhos escutassem, eu mesma, há uns anos atrás, já teria sido devolvida para minha família. Eu não sei vocês, mas é uma disputa por poder quando nós não entendemos o nosso papel dentro do casamento. E eu não estou falando que você tem que ser capacho do seu esposo, porque muitas vezes as mulheres entendem submissão como ser capacho, porque o mundo nos diz isso. Mas isso não é uma verdade. A submissão com o Senhor, aquela submissão que o Senhor deseja para nós, é estar sobre a mesma missão, ser auxiliadora idônea dos nossos esposos e entender que para ter autoridade, nós não precisamos ter ser
escandalosas, não precisamos gritar ou querer falar mais alto. A autoridade vai muito além disso. Aqui mesmo, Elizabeth nos traz um pouco sobre o conceito judaico, que o teor da fala de uma mulher era muito importante dentro da sua casa. Ou seja, a voz da mulher era muito importante. O que ela tinha para falar, o que ela pensava. Mas ela falava com sabedoria, entendendo o poder e a autoridade que ela tinha no seu papel, sem querer elevar através da força da voz a sua autoridade. E isso me levou a refletir muito. Não precisamos erguer a voz, só precisamos falar com uma autoridade. Olha essa frase que a Elizabeth colocou aqui no livro. As pessoas que não são bondosas falam coisas erradas. As pessoas bondosas, mas que não são sábias, falam demais. A sabedoria e bondade previnem esses dois erros: falar coisas erradas ou falar demais. E a palavra de Deus nos traz um belo exemplo de uma mulher sábia que abriu muito pouco a boca sobre uma circunstância muito difícil. Ana, você deve conhecer a história de Ana. Insultada e injuriada infinitas vezes, Ana preferiu não dizer nada em resposta. Antes de tudo, quando ela estava no pior de seu sofrimento, ela foi à casa do Senhor, ao lugar certo, buscar na pessoa certa, e então orou sobre a sua situação. Ela foi atrás da solução certa. Quantas vezes nós queremos debater, rebater, né? Nós somos ofendidas, ofendemos e nos defendemos ainda. E isso é errado, sabe? O meu maior exemplo de quando eu entendo que eu sou insultada, porque às vezes acontece, não acontece, mulheres? As pessoas às vezes que nós mais amamos nos insultarem, nos ofenderem. Eu vou para Jesus. Jesus, na palavra, nós conseguimos perceber que em todo momento onde Jesus era insultado, onde ele era caluniado, ele não retrucava, ele ignorava. E quantas vezes, além de insultado, machucado, ofendido, ele ainda abençoava. Claro, você pode estar pensando, mas ele é o próprio Jesus, o próprio Deus. É óbvio que ele faria isso. Sim, mas ele também estava como homem aqui nessa terra. E ele é o maior exemplo que nós devemos ter de como ser sábios. Precisamos aprender a voltar à essência e aprender a ouvir e atentar mais para a comunicação verbal e não verbal de Jesus. E como fazer isso? Primeiro, falando apenas se forem palavras sábias a se dizer naquele momento. Falar se for apenas para dizer palavras bondosas. Se você seguir essas duas diretrizes, terá sempre alguma coisa digna de ser dita, ou seja, sábia. E dirá sempre da melhor maneira, da maneira correta, com bondade. Anote essas chaves aí, mulheres, que são preciosas para a nossa vida. Pense antes de falar. Isso nos traz para um nível maior de maturidade. Quando paramos, pensamos sobre aquilo que vamos dizer e só então falamos. Tenha por objetivo escolher cuidadosamente as palavras à altura dos padrões de Deus, de sabedoria e bondade. Quando você descuida das palavras, a maldade transborda como uma torrente. Você não precisa responder na hora. Pense, reflita, use as palavras mais sábias. Espere o tempo certo, não diga na hora. Seja uma mulher que responde, não que reage. Inclua doçura na sua fala. A sabedoria possui grande beleza quando é adoçada com palavras certas. Essa verdade está contida em Provérbios 16, 21, que diz: a doçura no falar aumenta o saber. Quando são proferidas palavras agradáveis, as outras pessoas sempre se mostram, mais dispostas a ouvir e a receber conselhos.
É verdade que uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer mais fácil. Uau! Põe açúcar, doçura, mansidão e bondade nas suas palavras. Se tiver que falar, fale o menos que puder. Erre por falar menos do que por falar demais. Uma palavra dita não pode ser voltada atrás. Por isso, cuidemos para não sermos, aquelas que falam palavras mal ditas. Quando se trata de palavras, quanto menos, melhor. Provérbios 17:28 ressalta que é melhor ficar calado e passar por tolo do que falar e afastar todas as dúvidas. Uau! Como a palavra é tão atual para as nossas vidas e para os nossos dias, não é mesmo? Que Deus nos transforme em mulheres que possa ser dito. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Que Deus nos abençoe e nos capacite a falar com bondade e com sabedoria. É a minha oração para mim e para você hoje. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.